Olá, sejam bem-vindos ao Dramas Brasil. No vídeo de hoje vamos falar sobre o caso real que inspirou o drama Blind. O lugar original se chama Broad's Home. Muitas barbaridades aconteceram lá. Todo esse caso foi muito chocante na época e até hoje muitas pessoas não conseguiram justiça. Então vamos falar sobre a Broad's Home e suas vítimas. Lá em Busan, na Coreia do Sul, nas décadas de 1970 e 1980, foi criada uma diretriz que seria uma operação para tirar pessoas de situações de rua das ruas. Eles chamavam essas pessoas de vagabundos. Ia acontecer as Olimpíadas de Verão e o governo estava se preparando para mostrar o país ao mundo, então eles queriam essa diretriz para tirar as pessoas o mais rápido possível das ruas. O plano era pegar essas pessoas, levá-las para Broad's Home, uma instituição de bem-estar, e ajudá-las a alimentá-las, educá-las, treiná-las para empregos e depois de um ano soltá-las novamente. Inclusive isso tudo junto com a igreja protestante, a igreja também fazia parte disso. Então as pessoas começaram a ser levadas para lá, só que não só os moradores de rua foram levados, vendedores, bêbados, engraxates, todos eram detidos pela polícia e levados para lá. Depois de uma investigação foi descoberto que apenas 10% das pessoas que estavam naquele lugar de fato eram pessoas de situação de rua. Até crianças abandonadas pelos pais foram levadas para aquele lugar, que inclusive foi o que a gente viu lá no drama. E lendo sobre todo esse caso, eu percebo que o drama até foi mais leve porque as coisas que aconteceram lá foram realmente terríveis. Houveram também crianças sequestradas, crianças que tinham casa e família, e as pessoas procuravam seus filhos e nunca imaginariam que eles estivessem naquele lugar. Um garoto, Han Jun-sung, que foi abandonado pelo seu pai, disse que foi levado para esse lugar junto com a sua irmã mais velha. 3 homens colocaram eles dentro de um caminhão e levaram-o para Broad's Home. Enquanto ele chorava, a sua irmã o abraçava na traseira do caminhão. Um dos guardas disse para ele se calar e deu um tapa muito forte em seu rosto. Logo em seguida, ele desmaiou. Eles foram separados e a irmã do Han sempre quebrava as regras para tentar ver se ele estava bem. Muitas vezes ela foi agredida. Mesmo com tudo isso, ela não parava de ir vê-lo até que começaram a dar remédios para ela, vários comprimidos, e logo depois ela começou a ter problemas psiquiátricos que tem até hoje. Ele disse que apanhou tanto que passou 3 dias sem conseguir comer. Não haviam só agressões físicas, como sexuais também por parte dos guardas e dos outros presos que em determinado momento ganhavam poder sobre os outros. Era uma violência que não tinha fim. Além das agressões, também haviam torturas e nem todos saíam vivos. O Ju-sung disse que viu pessoas sendo agredidas e 4 delas até a morte. Mais de 650 pessoas morreram enquanto eram mantidas ilegalmente lá e sem o conhecimento de suas famílias, de acordo com sobreviventes e investigadores. Uma das pessoas que notaram que tinha algo errado com aquele lugar foi o promotor Kim Young-won. Indo caçar, ele viu pessoas trabalhando enquanto guardas vigiavam e seguravam porretes. Ele percebeu que ali tinha algo errado e começou a investigar. Kim invadiu o lugar e viu que as pessoas estavam presas contra a vontade delas. Logo que ele começou a investigar, ele percebeu que não seria nada fácil, porque o dono do lugar era Park Young-won, um homem muito poderoso com amigos igualmente poderosos. Até medalhas estaduais por conquistas do bem-estar social ele já havia recebido. Então ele logo recebeu uma ligação que ele não poderia prender o Park e ele teria que deixá-lo solto. Em 1987, quando tudo foi descoberto, o governo ignorou todos os pedidos dos prisioneiros para tudo aquilo parar, pediram para eles melhorar a forma como tratavam as pessoas, infringindo todos os direitos humanos, mas eles fizeram o contrário, eles só minimizaram tudo o que acontecia e diminuíram as frequências dos abusos, e não permitiam que as pessoas tivessem tratamento médico. Eles também tentaram apagar todas as evidências incriminatórias que tinham lá. Em 24 de agosto de 2022, muito recente, um relatório foi divulgado, revelando pela primeira vez os horrores que aconteceram naquele lugar. E eu já deixo claro que alguns detalhes dessa história podem causar gatilho. Foram confirmadas as violações dos direitos humanos, todas as crueldades feitas pelo governo. Nos arquivos da investigação, eles viram que na Broad's Home fazia as pessoas tomarem remédios psiquiátricos para serem mais fáceis de controlar, o que causava muitos problemas mentais neles depois de um tempo. Nesses arquivos também estava registrado o dia em que as pessoas entravam na Broad's Home e o dia que elas morreram, o atestado de óbito. Houveram 657 mortes, número maior do que estava registrado lá na Broad's Home.
Outra coisa que foi confirmada foram os sequestros. Os funcionários da Broads Home tinham permissão para saírem nas ruas com caminhões e sequestrarem quem eles quisessem. Muitas pessoas nunca se encontraram com seus filhos porque muitos morreram lá dentro. Muitos foram deixados para morrer, seus corpos jogados na floresta. As pessoas que trabalhavam lá, um trabalho forçado, tiveram seus salários desviados para a família do Park Eun-gun. Essas pessoas trabalhavam em construções, em fábricas de roupas, fábricas de caneta e anzóis de pesca. 544 pessoas sobreviveram e delas 191 entraram com ações judiciais contra o governo. Esses relatórios foram feitos e registrados pelos relatos dessas pessoas e provavelmente ainda aparecerão mais porque o caso ainda está sendo investigado. Até hoje as vítimas não tiveram nenhum reparo do governo, muitos sofrem com problemas financeiros, problemas de saúde, psicológicos causados por aqueles remédios que eles eram forçados a tomar e, claro, trauma dos maus tratos. Inclusive o Jun-soo, que hoje vive cuidando do pai e da irmã que estão em uma clínica psiquiátrica. Soo, a irmã, nunca se recuperou dos traumas causados na Broads Home. Jun-soo ainda busca por justiça não apenas para ele, mas para sua irmã e para os outros sobreviventes. A Comissão da Verdade e Reconciliação foi criada para ajudar os sobreviventes e em junho de 2021, um homem foi encontrado por sua família depois de 50 anos graças a eles. Ele foi sequestrado pela Broads Home e de lá ele foi mandado para um orfanato. Sua família procurou ele durante anos, nunca o encontraram e ele foi dado como morto. Depois de todo esse tempo, eles se encontraram novamente. Lembram do Park Eun-gun, o dono da Broads Home? Então, em 1989, ele foi condenado a 2 anos e meio de prisão, porém ele não foi condenado pelos abusos, agressões, sequestros, pela morte de mais de 600 pessoas. Ele foi condenado por perculado. O fato dele ter desviado o dinheiro do salário deles foi pior do que tudo o que aconteceu aos olhos do governo coreano. Ele viveu sua vida normal até morrer em 2016, enquanto as vítimas até hoje lutam por um mísero pedido de desculpas. Como eu falei a vocês, a igreja também estava envolvida nisso tudo e um dos sobreviventes disse que era obrigado a fazer trabalhos para a igreja, dentre eles apresentar peças teatrais para convidados e em troca ele recebia ovos de Páscoa. Também forçavam crianças a escrever carta pedindo doação a algumas famílias que já tinham adotado crianças lá. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva neste canal e até o próximo vídeo.